Olá, querido aluno, professor Regiopí de Lacerda de Geografia, humanasemfoco.com.br, nessa caminhada aí rumo à aprovação do Enem nos vestibulares tradicionais e nos concursos, né? Esse é o nosso 5º encontro e nós vamos falar hoje sobre urbanização. Então, vejamos, a primeira questão sobre urbanização, você vai ter que lembrar, é o conceito de cidade. E existem 2 conceitos de cidade, né? A cidade pode ser vista do ponto de vista geográfico e do ponto de vista político, que é inclusive o conceito adotado pelo IBGE. A cidade, do ponto de vista geográfico, tem um conceito um pouco complexo. Presente neste conceito, 3 categorias importantes, né? Em primeiro lugar, a cidade vai ser um aglomerado de pessoas, ou seja, um espaço reduzido com elevada densidade demográfica. Você deve lembrar que nas cidades as pessoas vivem literalmente uma sobre as outras. É só ver um prédio de apartamentos, né? Então a primeira característica, a primeira categoria do conceito de cidade vai ser esse. Vai ser um aglomerado de pessoas. Esse aglomerado de pessoas é organizado para a vida social. Ou seja, existe nesse espaço mecanismos, técnicas, costumes que servem para a organização da vida em sociedade. As leis escritas e não escritas, as leis de trânsito, os prédios públicos, as repartições públicas, como a prefeitura, Câmara de Vereadores, né, ou Câmara dos Edis, o Fórum. Então essas instituições, essas técnicas, essas leis e esses costumes vão servir para quê? Para que essa vida em sociedade seja possível. Ou seja, são elementos de uma organização para a vida social. Para que acabe existindo na cidade uma certa harmonia. Você vai perceber isso claramente na instituição da polícia, né? Vai perceber isso na instituição da justiça, da resolução dos conflitos existentes na cidade através da presença de um juiz, de um ser que é envergado no cargo a partir de uma questão de uma função do Estado. Então você tem determinados elementos que vão servir exatamente para que essa vida em sociedade, para que esse aglomerado de pessoas no espaço reduzido tenha uma vida em conformidade com o mínimo necessário para uma convivência social. A terceira categoria do conceito de cidade, segundo esses preceitos geográficos, vai ser que a cidade é onde se desenvolvem as atividades não agrárias. Então você completa o conceito de cidade de uma maneira simples. O que é uma cidade? Primeiro, é um aglomerado de pessoas organizado para a vida social, onde predominam atividades não agrárias. Sabe, mas eu não lembro mais o que são atividades agrárias. São aquelas atividades do setor primário da economia, aquelas atividades que são ligadas diretamente à terra, ok? Então na cidade deve predominar atividades do setor secundário, terciário e quaternário, produção industrial, circulação no comércio e de serviços e a produção de tecnologia. Deve ser a cidade um local onde há um aglomerado de pessoas e essas pessoas são organizadas para a vida social. E aí é o conceito de cidade para uma cidade chinesa, norte-americana, japonesa ou brasileira. Agora, do ponto de vista político, é que você tem a cidade encarada de uma outra maneira. Porque aí você pode estar se perguntando, mas é aquela cidade muito pequena, que tem 15, 20 mil habitantes, que a sede da cidade deve ter 8, 9 mil pessoas, e que a maior parte da população vive em função das atividades agrícolas, ou das atividades agrárias, da agricultura, da criação de animais, etc. Isto é uma cidade? Aí é que entra o conceito político. Cidade no Brasil é considerada toda e qualquer sede de município. Então aquela cidade do interior do Ceará, por menor que seja, aquela cidade minúscula do interior de São Paulo, da região das Minas Gerais, quanto menor, por menor que seja, na verdade, se for a sede de um município, pelo conceito político, pelo conceito do IBGE, é considerado uma cidade. Ok? Esse conceito varia de país para país.
Por exemplo, é uma cidade na Suíça, toda aquela estrutura que exista 150 casas ou 150 famílias. Aí você já pode considerar uma cidade, mas é o conceito político. O conceito político é dado de acordo com a legislação, de acordo com os costumes de determinados países. Ok? Então, os dois conceitos de cidade. Primeiro, a cidade é um aglomerado de pessoas organizados para a vida social, onde predominam as atividades não agrárias. Segundo conceito, conceito político, a cidade é a sede do município. Tranquilo? Segundo ponto sobre cidade vai ser, ou sobre urbanização, é o conceito ou o próprio conceito de urbanização. Urbanização é o processo de crescimento da população das cidades em um ritmo mais acelerado do que o crescimento da população do campo. Posso repetir? A urbanização vai ser o quê? O processo de crescimento da população das cidades num ritmo mais acelerado do que o processo de crescimento da população do campo. Então, para se ter urbanização, é necessário que nós tenhamos, primeiro, um crescimento da população urbana. Segundo, que esse crescimento da população urbana seja também repercutido, ou seja, um crescimento em relação à população do campo. Então, você só vai encontrar um processo de urbanização quando a população da cidade cresce mais do que a população do campo. Por isso que a urbanização ela vai vir após e principalmente o processo de êxodo rural, que foi aquela migração que a gente viu na aula passada, em que a população sai do campo em direção à cidade. O êxodo rural vai ser o principal responsável pelo crescimento urbano. Tranquilo? Então, temos aí dois conceitos. Aliás, três. Os dois conceitos de cidade e o conceito de urbanização. Tem mais conceitos para você entender melhor esse conteúdo? Tem, né? O conceito de campo e de cidade, o conceito de urbano e de rural. Eles são muito presentes nas provas, por isso que você tem que identificá-los com clareza. O que é a cidade e o campo? Cidade e campo são habitats. São as áreas onde se desenvolvem as atividades urbanas e as atividades rurais, respectivamente. Então, a cidade é relacionado ao urbano, enquanto o campo está relacionado ao rural. Sendo cidade e campo os habitats, rural e urbano o modo de vida. No entanto, você vai conseguir observar alguns exemplos em que o urbano se encontra fora da cidade e mesmo estando na cidade, você vai ter a ausência do urbano. Vejamos dois exemplos bem simples, né? Quando você vê uma placa de obra pública que diz que a obra é a urbanização de tal bairro, ou do bairro fulano de tal. Obra, urbanização do bairro fulano de tal. O que é que você vai depreender daí? Que o setor público está levando para aquela área, que já é dentro da cidade, os aspectos ligados à vida urbana que ainda não existem nesse local. Então você pode lembrar que existe a cidade e o urbano. A cidade como a área, o urbano como modo de vida. E em algumas áreas dentro da cidade, a ausência desses modos urbanos. Da mesma maneira que você pode verificar que há a presença do urbano fora da cidade. Ah, professor, está muito confuso. Lembrem-se, urbano e rural, modos de vida, cidade e campo, os habitats. Então eu posso encontrar no campo elementos que são tipicamente urbanos, como por exemplo as cenas que são comuns de você ver hoje. Antena parabólica numa casa de sítio, um vaqueiro tangendo um gado montado numa moto falando no celular. Ou seja, é levar para o campo aquelas formas e hábitos e modos de vida que são típicos da cidade. Com a globalização, você vai ter um campo muito mais presente com a urbanização do que a cidade sem encontrar urbanização. Tranquilo? Então essa é a parte conceitual. Você vai lembrar desses conceitos para quê? Para que você tenha uma boa resposta, você tenha a resposta certa naquelas questões que são consideradas mais simples ou mais fáceis, que são as questões que tratam apenas de conceito. Agora, o que você tem que lembrar é que existe uma grande diferença entre ser rico e ser pobre. Não precisa nem dizer, porque você já sabe. Uma coisa é você ser rico, outra coisa é ser pobre. E mais importante, o pobre é totalmente diferente do rico. É o oposto. Então a urbanização também vai seguir essa lógica.
Uma coisa é a urbanização nos países pobres. Outra coisa é a urbanização nos países ricos. Elas vão ter características completamente diferentes. Primeira coisa, nos países desenvolvidos, a principal característica da urbanização é que é uma urbanização antiga. A urbanização começa nos países desenvolvidos, a partir do início da Revolução Industrial, com uma força muito forte, né? Ou seja, uma força muito forte, até redundante, né? Com uma intensidade muito forte. Elas vão surgir a partir da industrialização do século XVIII, né? E vão ter um crescimento, depois desse ímpeto inicial, mais lento. Então, a segunda característica da urbanização dos países ricos é que a urbanização vai ser lenta. Ela começa com uma força muito alta e depois passa a ter um crescimento gradativo, né? Então, quando é que vai começar a urbanização na Inglaterra, nos outros países da Europa Central, depois nos Estados Unidos? Com o começo da Revolução Industrial, certo? Como é o processo? O processo é mais lento. Ou seja, as cidades vão crescendo com o passar das décadas e, consequentemente, vão ser cidades muito mais bem estruturadas. Você tem uma cidade que cresce lentamente e, por conta desse crescimento mais lento, acaba dando tempo da cidade se comportar de maneira mais adequada para os seus habitantes. Vai ser um crescimento sem atropelos, onde você pode observar uma presença de uma infraestrutura muito mais adequada. Tranquilo? Terceira característica dos países desenvolvidos é que a urbanização ocorre de forma cooperativa. O que é que isso quer dizer? Quando uma cidade cresce, as outras cidades que estão no seu entorno acabam crescendo também. É o caso do Nordeste dos Estados Unidos, é o melhor exemplo. O crescimento de Nova York levou ao crescimento de Boston, da Filadélfia, de Detroit, de Chicago, de Baltimore. Então, há um aglomerado de grandes cidades num espaço relativamente pequeno. Isso por quê? Porque a urbanização nos países ricos é cooperativa. O que é que isso quer dizer? Que as cidades crescem de acordo com a necessidade da região e não apenas com um crescimento único. Tranquilo? Já a urbanização nos países subdesenvolvidos vai ter três características completamente opostas às três que foram citadas agora. Como é que eu posso lembrar? Nos países ricos a urbanização é o quê? Primeiro, antiga. Segundo, ocorre de forma lenta. Terceiro, cooperativa. Já nos países pobres, exatamente o oposto. Primeira característica, a urbanização nos países subdesenvolvidos é uma urbanização recente e não antiga, né? Sabe, professor, mas no Brasil tem cidades com mais de 400 anos. Tem, doutor, várias cidades com mais de 400 anos. São Paulo, Santos, Rio de Janeiro, São Vicente, Natal, Salvador. São todas cidades quatrocentenárias. Agora, essas cidades surgiram num período em que o Brasil ainda era rural. Existiam as cidades, mas ainda não existia o processo de urbanização. Ah, como é que eu posso diferenciar? Lembre-se que a urbanização é o processo de crescimento da população da cidade, mais do que o crescimento da população do campo. Então você pode ter um país que tem cidades, muito embora esse país não seja urbanizado. Era o caso do Brasil, colônia. Era o caso do Brasil, da República Velha. Era o caso do Brasil até os anos 30, 40, quando começa a Era Vargas e a industrialização e urbanização acelerada. Então, a primeira característica, nos países subdesenvolvidos, a industrialização é tardia, a urbanização também. Segunda característica, a urbanização dos países subdesenvolvidos ocorre de maneira muito rápida, né? Ou seja, muito intensa. São Paulo, nos anos 30, era aquela São Paulo da novela do Cravo e a Rosa. Lembra lá? Banqueiro Batista, Petrúquio, Catarina. Aquelas personagens estavam na São Paulo dos anos 20 para os anos 30. Da Avenida Paulista dos Barões do Café, dos palacetes da Avenida Ipiranga, da Avenida Tiradentes, né? O Rio Tietê ainda limpo, ok? O Petrúquio, que era o personagem lá do Eduardo Moscovis, ele saía de uma fazenda de carroça para vender queijo em São Paulo. Ou seja, era uma vida extremamente ligada diretamente ao campo. Certo? Isso quando? 1920, 1930. São Paulo tinha 80, 90, acho que nem 100 mil habitantes. São Paulo entra nos anos 80 com 8 milhões de pessoas.
Hoje, a região metropolitana de São Paulo tem 18 milhões de habitantes. Só o município de São Paulo tem cerca de 12 milhões de habitantes. A cidade de Guarulhos tem 1.700.000. Ou seja, é um aglomerado muito forte de pessoas, muito grande de pessoas. E num crescimento muito rápido. Qual é o resultado disso? Não dá tempo à cidade se organizar adequadamente. Qual é o resultado? As enchentes, o transporte público totalmente ineficaz, os congestionamentos, engarrafamentos, favelização. São as repercussões de um crescimento urbano muito acelerado, muito rápido. Né? Luiz Gonzaga já dizia lá nos anos 50, 60, qualquer pinguinho de chuva faz uma inundação no Rio de Janeiro. Em São Paulo é do mesmo jeito. O solo foi impermeabilizado, os rios canalizados, né? Os córregos não existem mais. E essa infraestrutura que foi transformada de forma muito rápida acaba não sendo a mais adequada. Quem é que vai resolver o problema das enchentes em São Paulo? Ninguém. Não dá para você resolver isso de uma hora para outra. Você tem que fazer uma reestruturação na cidade. Por quê? Porque o crescimento foi muito rápido. Terceira característica dos países subdesenvolvidos é que a urbanização ocorre ou ocorreu de uma maneira extremamente competitiva. Isso é o oposto da urbanização cooperativa dos países ricos. E o que é que isso quer dizer exatamente? Quer dizer que quando uma cidade cresce nos países subdesenvolvidos, as outras que estão no seu entorno acabam, ao invés de crescer, definhando. Sabe como é que isso ocorre na prática? Lembre-se de Recife e de Olinda. Olinda era a mais importante cidade brasileira, do Nordeste brasileiro, no período colonial. Com o crescimento do Recife, Olinda parou no tempo. Hoje é basicamente um apêndice do Recife. Veja o exemplo das cidades, das capitais nordestinas. 3 cidades se desenvolveram principalmente a partir dos polos de desenvolvimento da Sudene: Fortaleza, Recife e Salvador. As cidades que ficam entre essas metrópoles acabaram não tendo crescimento tão acelerado, tão rápido, tão alto. É o caso de João Pessoa e Natal, é o caso de Aracaju e Maceió. Por que é que essas cidades não desenvolveram tanto? Porque o polo ficou sendo, ou os polos ficaram sendo, Salvador, Recife e Fortaleza. Aqui na região do Cariri, para quem é nosso aluno aqui do Cariri, você tem um exemplo típico de Crato, Juazeiro e Barbalha. Né? Barbalha era a principal cidade do Cariri no período em que a cana-de-açúcar era o principal produto. Dos engenhos, da mão de obra escrava. Né? Barbalha era o grande centro. Quando o comércio começa a se desenvolver, o centro passa a ser o Crato. É a cidade que tem a maior feira, é a cidade que tem um banco, é a cidade que tem lojas, é a cidade onde desenvolve para valer o comércio. Aí depois veio o Padre Cícero, a Beata, o Sangue, a Hóstia, o Milagre, os Romeiros e o crescimento do Juazeiro. Com o crescimento do Juazeiro, o Crato meio que parou no tempo. O processo de conurbação na região metropolitana do Cariri ocorre tendo o Juazeiro como centro. É o Juazeiro que cresce no rumo da Lagoa Seca, para quem é daqui do Cariri vai ficar fácil identificar, e encontra-se com Barbalha. É o Juazeiro que cresce na direção do São José e encontra-se com o Crato. E não o oposto. Não é Barbalha que está indo ao encontro do Juazeiro. É o contrário. Não é o Crato que está indo ao encontro ao Juazeiro. É o contrário. Por quê? Porque a urbanização nos países subdesenvolvidos é também uma urbanização competitiva. Na prova, como é que cai isso aí? Eles vão perguntar se a urbanização do Brasil ou de outros países subdesenvolvidos ou emergentes é uma urbanização marcada pela macrocefalia urbana. Você vai colocar isso como correto. Né? O que é a macrocefalia urbana? É quando uma cidade cresce demais em detrimento das outras. Tá certo? Fica uma urbanização macrocéfala com uma cidade muito grande e outras cidades muito pequenas. Aí você vê o exemplo do Ceará. A região metropolitana de Fortaleza tem mais da metade da população do estado. A região metropolitana do Cariri tem cerca de 10% da população da região metropolitana de Fortaleza. O que é que você percebe aí? Uma macrocefalia urbana, uma concentração da população em torno de uma única cidade. Isso acontece no Brasil, acontece na Argentina, quase a metade da população da Argentina está na região de Buenos Aires, acontece no Uruguai, quase a metade da população do país inteiro está na região de Montevidéu e em vários outros países subdesenvolvidos.
Tranquilo? Então, recapitulando os conceitos. A urbanização é o processo de crescimento da população da cidade em relação ao campo, né? A cidade e o campo são habitats. O rural e o urbano são modos de vida e eles estão entrelaçados. Você pode ter o modo de vida urbano no campo, que é muito comum, e pode não ter o modo urbano na cidade, né? Você tem o conceito político e o conceito geográfico de cidade. Pela política, qualquer sede de município. Pela geografia, um aglomerado de pessoas organizado para a vida social, onde as atividades desenvolvidas não estão ligadas diretamente ao campo. E a urbanização nos países ricos e nos países pobres. Nos países ricos, antiga, lenta, cooperativa. Nos países pobres, recente, rápida, competitiva. Ok, meus queridos? Resolvam as questões conceituais sobre urbanização. No nosso próximo encontro, a gente continua com o tema de urbanização, mas falando especificamente dos conceitos gerais e da urbanização no Brasil. A gente vai falar sobre metropolização, região metropolitana, megalópole, megacidade, cidade global e a urbanização do Brasil. Um forte abraço e até o próximo encontro. Até mais!